Alô, hoje, dia 6 de dezembro de 2013, mais uma vez, Pulando a Cerca. Um programa que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida. É um pequeno programa, uma grande bandeira. O programa Pulando a Cerca hoje faz 12 anos de vida. Uma dúvida. De vida. Aqui, sempre os convidados foram uma sensação. O programa Pulando a Cerca convida a população do Brasil. Não tem distinção, doutor, professor. É eu, pessoa. Eu fiz, eu aconteci, eu não fiz, não pude fazer. É tudo eu. Cada um tem uma história para contar. E vamos começar esse novo programa esperando o doutor Modesto da Silveira, que por falta de luz atrasou. Bom, e está com a gente aqui o produtor do programa, o jornalista Jorge Pessano, que vai comemorar com a gente e nessa comemoração tem um novo... Nova logomarca da nova logomarca. Pode mostrar a nova logomarca na Canal Universitário de Niterói, São Gonçalo, com a nova logomarca. Está mostrando, olha só. E um programa ecológico tem pronto. Pensando, 12 anos de Pulando a Cerca. É uma conquista. Trajetória, né? Muito trabalho. Já entrevistamos muita gente, né? Hoje, por exemplo, ia ser o Oswaldo Maneschi, que é jornalista como eu, mas não pôde vir. Vai e vem semana que vem. Vem semana que vem. E ia falar sobre petróleo, ia falar sobre o Libra, o leilão do Campo de Libra, etc. Não vai poder vir. Semana que vem está com a gente aqui agora. 12 anos de programa, muita coisa, né? Já entrevistamos desde o Flanelinha até o reitor o antigo reitor da Universidade Federal. Todo mundo, olha só. E nunca deixou de estar no ar, apesar das dificuldades. A pessoa faltou, chegou atrasado, nunca deixou de ir ao ar. Sempre teve uma solução pulando a cerca. Legal, legal. Ou seja, e os 12 anos... Antes de começar a falar dos 12 anos, eu queria mandar um abraço, a produção aqui mandar um abraço, para o Juan, para o Marcelo, para o Fernando Borel, para o Ricardinho Marchon, para a Fernanda Cantarino, Tamires Dias e toda a equipe da Fundação, da Assessoria de Empresa da Fundação Municipal de Saúde, que está nos vendo nesse momento. Então, um abração para todos aí em casa, trabalhando, etc. E vamos comemorar dando um grande abraço na nossa equipe. Na nossa equipe também, claro. O Gerson, o Carlinhos, o Zado, o Pedrinho, o Luizinho, Inácio, que mais? Todo mundo da equipe. E principalmente no Zé Luiz, que permite que essa loucura aqui aconteça, né? Essa aventura aqui aconteça. Isso. Pedro Lima também, servidor emérito da UF, da UniTV. Pensando, vamos falar dos 12 anos. O que é isso? 12 anos no ar. 12 anos num programa que não tem censura, quer dizer, se falou tudo aqui. Se abordou tudo, política, economia, história e a vida pessoal de cada um. Eu acho que foi uma experiência muito legal esse programa aqui, que você não vê na TV comercial. Na TV engessada pelo comercial, você não vê um tipo de programa assim. Eu acho que aqui é a verdadeira história do Brasil. A mídia comercial censura muito os fatos e as coisas. E aqui tudo é contado no eu. Eu vivi. A televisão comercial fala ele, ou eles, nunca eu. Então, é uma conquista. Pode ter um espectador, ou nenhum,
mas aqui estamos pulando a cerca. E até hoje, por exemplo, é uma coincidência fatídica dos nossos 12 anos hoje, né? E também foi hoje, ontem e hoje, que é a morte do Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid. E a gente faz nesses 12 anos, a gente sempre fez também uma certa briga, a gente lutou para combater esse apartheid social no Brasil, aqui trazendo temas que possam, de alguma forma, elucidar, né? De levar opinião para as pessoas, quer dizer, fazer com que as pessoas pensem, né? Pois é, eu sempre digo, pular cerca por cima, pelo meio, por baixo, por quê? Porque a gente vê o outro lado, e o outro lado não tem corrupção, racismo, preconceito, tem saúde, educação, cidadania. E o pulando a cerca é um grande... Chegou a pedra grande aí. Põe para fora. Chegou o doutor Modesto da Silveira, está chegando. E aqui o pulando a cerca é um grande põe para fora. Põe para fora no medo. Explica melhor o que é o põe para fora, porque tem muita gente que não está sabendo ainda do que se trata. Põe para fora o medo, a angústia e a cidadania. Eu atendo no Centro de Saúde Santa Rosa. Atualmente, Policlínica Regional Sérgio Arouca. Dá uma rima rica isso aí. Em Niterói, todo o pessoal que atendo em psiquiatria, eu faço um grupo antes. É o grupo Grêmio Recreativo Social com número de tal. Põe para fora. Põe para fora a angústia, o medo e a cidadania. Isso é importante. Eu digo sempre, o centro de saúde, por que saúde? O centro é um lugar que trata a doença, não a saúde. E a saúde é pôr para fora. Vamos convidar o doutor Modesto da Silveira, vamos pular a cerca. Tenha bondade. Com grande prazer de novo voltar aqui a vocês, viu? Tudo bem? Grande abraço. Hoje eu estou aqui de dublê de Oswaldo Maneschi. O que tem o Maneschi? O Maneschi não pôde vir. Ah, não pôde? Vai vir semana mas não. Que pena, ele é um grande companheiro, mas a gente, enfim, tenta suprir a ausência dele. O Oswaldo Maneschi foi ao Equador. E o Equador vai adotar a urna eletrônica sem sacanagem. E ele está organizando disso. Acompanha esse processo todo, né? Isso, e vai semana que vem. Modesto, eu acho que vamos começar pela morte do grande Mandela. Pois é, rapaz. Vamos falar de direitos humanos. Vamos. Mandela. Os apartheids que o Brasil vive. Pois olha. O direitos humanos, racismo e preconceito. Você que sabe muito dessas coisas, tem a palavra. Meu caro Daniel, hoje realmente é um dia triste para a humanidade, mas ao mesmo tempo reflete em algo muito bom e positivo, na medida em que ele representou uma luta pelos direitos humanos, sobretudo do negro e do pobre na África do Sul, que repercutiu pelo mundo. E, coincidentemente, hoje é um dia de duas outras figuras que também tiveram uma luta bonita. Hoje é o dia em que morreu o João Cândido e o João Goulart, né? O João Goulart também foi hoje e foi um lutador pelos direitos humanos. O João Cândido, com a famosa revolta da chibata na Marinha. É o famoso Almirante Negro. Almirante Negro. Era um marinheiro negro que lutou contra a chibata e contra a escravização que continuava, mesmo depois de ter continuado a escravidão, inclusive chicoteando qualquer marinheiro negro que tivesse cometido a falta mais leve possível, era chicoteado. Mas o Mandela, na minha opinião, foi um modelo do século, né? Na sua luta. O homem ficou quase 30 anos na prisão por lutar pelos direitos humanos. Era um advogado e deu continuidade à luta, sabe de quem? Lá na África do Sul,
do Gandhi. O Gandhi tinha estado na África do Sul, Sim, também como jurista, exatamente. lutando pelos direitos Exatamente. do não branco, né? Depois dos discriminados. Depois foi para a Índia. Depois foi para a Índia, desenvolveu aquela belíssima luta. Modesto, o Mandela, na história do Mandela, ele ficou 27 anos preso na cadeia. Depois, ele foi eleito com o Congresso lá da África do Sul. E o pessoal radical queria fazer um país totalmente negro. E essa posição era muito radical. O Mandela, com sua liderança, conseguiu, com o Partido Comunista na África do Sul, fazer um país não racial. Um país inteiro com negro e branco sem discriminação. Um país sem discriminação. Ele conseguiu isso. Olha, ele conseguiu quase tudo o que queria nesse aspecto mais importante. Por exemplo, o África do Sul, de maioria negra, mas a minoria branca poderosa, economicamente poderosa, escravizava o negro. Eu tenho histórias ocorridas na época que são incríveis, inclusive de brasileiros lá. Eu não sei se eu lhe contei, acho que vale a pena contar. Eu conheci um homem aqui de Niterói, um catarinense de Niterói, um dos maiores líderes da Marinha Mercante, chamado Emílio Bonfante de Maria. Foi um dos maiores líderes do século passado, em termos de liderança sindical, etc. Ele era comandante da Marinha Mercante. Quando ele chegou na África do Sul, viu aquela coisa, ele ficou tão impressionado e revoltado que o negro era uma espécie de escravo do branco. Levava no carrinho carregando, geralmente era num carrinho, tipo que eles chamam de rickshaw, carrinho de levar branco. Pois bem, ele ficou tão revoltado com aquilo, sabe o que ele fez? Um sujeito estava vindo com o carrinho, ele parou e disse, escuta, sobe lá. Como ele era branco, louro, de olho azul como você, então o cara obedeceu porque ele é branco de olho azul, você senta lá. Aí ele é que foi carregar o branco, levando o carrinho pela rua para mostrar que o negro não é menos bom que o branco, né? E aí ele foi preso em seguida. Logo depois, ele levando o negro, o policial o prendeu. E ele aí foi para a prisão, e lá, ele disse, mas por que o senhor fez isso? O senhor é um branco, dando um péssimo exemplo? Ele disse, não, é que eu entendo que do mesmo jeito que eu tenho o direito de ele me levar, ele também tem direito de que eu o leve, porque nós somos apenas dois homens iguais, comuns, irmãos, igualmente. Não importa que religião ou filosofia que ele tenha, mas somos iguais. E aí eles viram que ele era comandante do navio brasileiro, imediatamente a embaixada tomou conhecimento para evitar uma crise séria entre a África do Sul e o Brasil. Eles o liberaram, mas com muita recomendação. Eles disseram, a não ser assim, não volte à África do Sul. E ele voltou, nunca aconteceu nada. Esse é o famoso Emílio Bonfante de Maria, que morava em Niterói, e que deu 1000 exemplos de dignidade, conduta, igualdade, etc. Homem louro, de olho azul, mais ou menos como o seu. No caso do Mandela, durante esses 27 anos, ele na cadeia ele continuou fomentando, lá e planejando dentro, e articulando todo esse processo de quebra, luta do apartheid sem precisar. Isso, continuou lutando dentro da cadeia, dando exemplo, mandando recado, todo o contato que ele tinha através de advogado. Ele era advogado, mas através do advogado formal dele, ele dava os seus recados, suas ordens, e a luta continuava com os seus companheiros. E pedia para os companheiros de fora da prisão que não revidassem. Não usasse a violência. Ele não queria violência. Ele era um pouco no pensamento do Gandhi, né? O Gandhi era lutar sem violência. A violência eles praticam, nós não. Nós praticamos a paz, a fraternidade. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples e que retrata bem o Gandhi, que foi um dos inspiradores do Mandela. Por exemplo,
O inglês, que era dono da Índia, apesar de ser um país pequeno, população pequena, e a Índia é um país grande, e a segunda maior população do mundo, tem hoje já 1,2 bilhão de habitantes. A Inglaterra tem uns 60 milhões, por aí mais ou menos. Pois bem. E ele deu o exemplo dizendo isso: nós vamos derrotar o poderoso nas armas, não na moral, mas vamos derrotá-los na moral. E, por exemplo, eles impunham preço. O sal, o caso do sal é muito interessante. Eles punham o sal o preço que bem queriam, escravizando pela exploração, escravizando a Índia. Aí o que ele fez? Não, nesse caso é muito simples. Nós vamos ao mar, pegamos água, quem quiser fazer o sal em casa, faz. Quem não quiser, usa a água do mar na sua comida. Não há problema nenhum, você pega num local limpo e o mar não pega também doenças por causa exatamente do sal, né? Qualquer micróbio morre no mar. Então ele levava e usava água do mar para dar uma lição. E eles não podiam fazer nada. Como impedir um cidadão de ir ao mar pegar água e usar na sua comida? Não podia. E tudo dele foi nesse sentido. E o Mandela era um pouco, não só por conhecê-lo, por ter vivido ao mesmo tempo que o Gandhi por muito tempo, que ele, se não me engano, é de 1918, né? E o Gandhi morreu, o Mandela, e o Gandhi morreu em 1948. Eles chegaram a conviver mais de 30 anos, e o Gandhi lá na África do Sul. Então, foi um exemplo de alguns homens notáveis, que se nós tivermos de agora em diante, a gente pode mudar a qualidade do mundo, um mundo estúpido, que só em 100 anos teve mais de 200 guerras. Modesto, olha só, a Inglaterra e a Europa no século XIX e colonizaram de forma cruel a África e aqui na América também. Esse Império Britânico dava ordem no mundo todo, fazer o que queria. Aí veio o Gandhi, em seguida o Mandela. E esse poder passou hoje para a América do Norte. Esse poder de escravizar as populações. Mandela conseguiu na África do Sul, mas a grande geografia da África ainda é escrava da miséria, na fome, do analfabetismo. O que o Mandela conseguiu foi abrir uma ponte para a liberdade, a cidadania. Aqui na América do Sul, o nosso problema é quase igual. Nós somos, teoricamente, escravizados pelo capital europeu e As grandes potências exatamente, econômicas, e norte-americano. Olha, Ainda falta 100 Mandelas para colocar o mundo em decência. você falou uma coisa inspirado. Vê bem, hoje, coincidentemente, faz 100 anos que os Estados Unidos reafirmaram publicamente para o mundo, dizendo: eu tenho o direito e o poder de invadir a América Latina quando eu quiser. Reafirmou aquela famosa doutrina Monroe, né? Doutrina Monroe, que daria a eles o direito de invadir, e invadiram centenas de vezes os países da América Latina, e algumas vezes tomavam o território. Por exemplo, hoje ele reafirmou isso já em 1913. Em 1913, eles disseram: eu tenho direito, confirmando a doutrina Monroe, de continuar invadindo a América Latina, porque eles tinham a tese de que a América toda para os americanos do norte. Essa era a tese real dele. E invadia só o México.
Eu até disse, acho que a você outro dia, que só o México eles invadiram dezenas de vezes. Em uma das invasões, eles tomaram mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Em uma, de 1840, a invasão do México, eles invadiram e ficaram. É por isso que, se você for aos Estados Unidos, por exemplo, no sul, na parte que era México, tem gente que não fala inglês até hoje, porque manteve a tradição da sua língua. Não, eu estive em algumas cidades, por exemplo, do Texas, Califórnia. do Texas, Califórnia, todos aqueles estados do sul, tem lugar que eles falam espanhol mesmo, não é inglês ainda não. Eu encontrei uma coisa curiosa. Ainda em Miami, né, Flórida, que era também era de língua espanhola, era também da Espanha, eu fui fazer uma pergunta a uma americana lá sobre endereço, eu falei em inglês, ela não entendeu. Aí eu perguntei, a senhora é americana? Eu sou americana. E aí falei em inglês, ela não entendeu. Aí eu entendi pelo tipo, né? Aí falei em espanhol, ela sorriu e me atendeu. Não falava inglês até hoje. Depois de 1840 para quase 200 anos, até hoje o povo mantém. E eu vi em algumas cidades perto da fronteira, como por exemplo, Corpus Christi, no Texas, tem bairros que você entra, se você não falar espanhol, não te atendem. Rádios em espanhol, canais de televisão acabam em espanhol. Até hoje, quer dizer, um país que se julga com o direito de ser dono, fazer o que quiser dos outros, é como se um homem quisesse fazer de nós o que ele quer, e não o que nós queremos. Quer dizer, escravização. Ô Modesto, você falou em João Cândido, João Goulart e Mandela. E João Cândido. João Cândido foi o almirante negro que fez a raibosta da chibata. A chibata entrou no João Cândido. Depois João Goulart. O João Goulart foi chibateado pelo poder capitalista. O Mandela também foi chicoteado pelo mesmo poder. Pelo mesmo poder. Parece que o mundo ainda continua sob a chibata sobre do a capital. Chibata do capital, exatamente. E, no entanto, quer ver uma coisa interessante? Se você pegar aqui a Constituição brasileira, a Constituição de todo mundo civilizado e a Constituição do mundo, que são as cartas da ONU, diz exatamente o contrário dessa realidade. Eu poderia abrir uma Constituição aqui agora e ler para vocês, né? Sobre absoluta igualdade entre os seres humanos em termos de vida, de segurança, de liberdade, de igualdade, de justiça e de paz, e de meios dessa sobrevivência igual. E, no entanto, a realidade ainda é outra. A luta está tão atrasada que parece que as leis são apenas um sonho de futuro. Como Jesus sonhou e tentou ensinar ao homem, Jesus e tantos líderes, né? Quantos líderes, muito antes de Jesus e depois dele, vivem falando nisso. Nós somos todos iguais. Olha, todos nós viemos de um mesmo lugar, mal cheiroso igualmente, o príncipe, o rei e o mendigo. Todos viemos do mesmo lugar mal cheiroso e terminaremos em algum lugar também mal cheiroso. E durante esta vida, uns se julgam absolutamente 1000 vezes ou inteiramente melhores do que o outro, quando na verdade ninguém é melhor do que ninguém. Vale sim pela conduta, pela palavra, pela conduta e pelo exemplo, sim, você percebe que uns homens avançam mais do que outros na compreensão de igualdade, fraternidade, tudo isso, né? Mas é difícil, é incrível como o ser humano, quando tem poder, ele abusa do poder. E o poder econômico é o que determina nesse mundo individualista e capitalista em que a gente vive. E para essa luta, eu creio que iremos ganhar. Mas é uma batalha ainda por muito tempo. Exatamente, Modesto. Eu sempre digo aqui, quanto mais alta a cultura, maior é a tortura. Quanto mais alta é a cultura,
mais forte é a chibata. O exemplo é total. A cultura europeia é muito alta. E a tortura na África, na América do Sul, é uma tortura infinitamente com chibata. O homem que tem muita cultura acha que o outro é inferior. Pode, o negro, como você falou, pode carregar o branco num carrilho. É a chibata. E parece que a chibata é uma forma de dominar o homem pequeno. Meu caro. É terrível isso. É isso aí. Daniel, o pior é aquela chibata que mata. E você quer ver uma coisa? Hoje no mundo é assim, continua a discriminação, só que de uma outra forma. Por exemplo, você sabe que... Situação econômica que escraviza, domina o homem e faz dele a pior chibata do mundo, que é matá-lo de fome. O seu direito à vida igualitária é uma fantasia ainda. Por exemplo, os homens negros, sobretudo da África, morrem ainda por dia em termos de mais de 30 mil. Por ano, mais de 10 milhões. Na longevidade normal de um homem como nós, morre 1 bilhão só da chibata da fome que mata. Mais de 1 bilhão de homens, durante a nossa vida, morre pela chibata da fome. Você vê, você pega lá nas estatísticas, puxa na internet e vê qual é a renda per capita de um país como Burundi, Serra Leoa, Libéria e tantos outros na África, e são países que eram até ontem colônias da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, e continuam de algum modo até hoje, na medida em que a exploração, sobretudo da África, América Latina também, mas em segundo lugar. América Latina, Sudeste Asiático, mais ou menos a mesma coisa, só que em uma dosagem menor. Mas você percebe que o sujeito não tem dinheiro para comprar comida. Se alguém lhe desse, por exemplo, você está condenado a ter uma renda de R$1 por dia, a vida inteira, é claro que você ia morrer no primeiro ano, porque R$1 não dá para alugar casa, R$1 por dia ou 30 por mês, né? 365 por ano. Pois bem, tem vários países lá cuja renda é menos do que isso. Esses que eu mencionei e outros. Temos 10 países cuja renda é para morrer. Como se alguém quisesse matar a negrada, porque negro não vale nada. Algo assim, entendeu? E, no entanto, todos nós sabemos que a África foi o berço da civilização, né? Foi o berço da humanidade. Muita gente branqueou, ficou a meio caminho, graças ao problema da natureza ao longo dos milênios e dos milhões de anos. Mas, de qualquer maneira, é revoltante. E os nossos apartheids? Ô Zé, o Modesto... O apartheid da saúde, da educação... O Modesto, a chibata está na África, na América, na Ásia. Sabe por quê? Essa chibata domina a população. Porque a África tem muita riqueza. Petróleo, ouro, diamante. Se não fosse isso, não tinha nada disso. Aqui na América do Sul, imagina o pré-sal. O quanto vale o pré-sal? Tem que dominar. Uma vez você disse uma frase, numa entrevista aqui, que tudo acontece na nossa vida porque a gente permite. Eu acho que Mandela cansou de permitir e revirou, né, virou a própria mesa. Quer dizer, isso talvez esteja acontecendo dentro da África. Será que não é o africano que permite também? Os povos africanos? Mas acho que ele mexeu no ponto central. Por que ninguém invade o Saara, ocupa o Saara? No dia se descobrirem embaixo do Saara petróleo ou alguma riqueza, vão invadir. Vão invadir. Mas enquanto não tem
riqueza nenhuma, ninguém se preocupa em invadir. Os poderosos, o inglês não invadia, os seus sucessores, Estados Unidos, não invadem. Agora não são só sucessores, não, são sócios também, né? Sobretudo os famosos Five Eyes do mundo. 5 olhos, em inglês, 5 olhos do mundo. Os 5 vigiam o mundo e racham os lucros, isto é, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, né? A Inglaterra está aí. Austrália e Nova Zelândia são os vigilantes do mundo para ver onde é que tem mais riqueza, mais dinheiro, mais jeito de tomar. E aí eles racham por trás as invasões. Claro, há quem fique com a parte do leão, Estados Unidos. Em seguida, o mais poderoso belicamente, Grã-Bretanha e Canadá. E logo em seguida, por último, os sócios menores do saque ficam a Austrália e a Nova Zelândia, porque são brancos, olho azul, muito poder, falando a mesma língua e com a mesma história cultural deles. São os irmãos das canalices mundiais. Se eles não se convencerem, de que realmente o ser humano é igual, tem o mesmo valor, a mesma qualidade e os mesmos defeitos que devem ser corrigidos, acho que a humanidade tem que decretar a paz. Quando chamarem para a guerra, eu rasgo a minha convocação e não vou. Porque guerra é instrumento de saque e dominação em saque. E matança coletiva. No século passado, em 100 anos, foram centenas de milhões de pessoas assassinadas nas 200 e tantas guerras que houve. Enfim, é uma coisa tão chocante e revoltante que você chega a pensar naquilo que eu até escrevi no livro dele. O homem será mesmo sapiens é sábio dos sábios, é sábio? Ou o homem é ainda apenas um boneco de fabricação de armas para matança? Né? A gente fica pensando, será que o homem é realmente tão inteligente como diz que é? Não é. Simplesmente não. Tem muito a aprender para que o homem se torne um sábio, sobretudo sábio dos sábios, né? Então, olha, creio que estamos numa fase muito atrasada ainda. Acho que você, sobretudo, como líder de comunicação, vocês que lideram a comunicação, e nós que temos consciência disso, temos um dever de lutar contra isso com o máximo de força que pudermos, se quisermos que os seus netos e os netos dos nossos netos tenham um mundo melhor do que este que nós temos ainda hoje e que já está muito melhor do que a dos nossos pais e avós. Né? Porque quando você pega a história inglesa, que era o antecessor, ou francesa, ou espanhola, os dominadores europeus, sobretudo, que vêm escravizando o mundo, desde 1500, desde que invadiram o mundo, continuam dominando, com a perspectiva de muita novidade, com o crescimento de outras civilizações que têm demonstrado na história menos violência, que é o caso, por exemplo, o caso da China e outros países que estão emergindo aí para uma nova história que a gente deve ter num futuro melhor, eu penso. E será que isso tudo acontece porque os nossos líderes, os grandes líderes, pelo menos esses 5 olhos, só querem atender o seu próprio prazer, o seu umbigo, só isso? Só o seu umbigo, o seu direito. O direito alheio não existe, é o meu direito. É o meu umbigo. Mas ninguém fala o meu dever, né? O meu dever é respeitar o outro, não importa onde. Se na África, na Ásia, América Latina, o direito dele é igual ao meu, mas nunca falo isso, é my right. Meu direito, como o americano está fazendo 100 anos hoje, que reafirmou o seu direito de invadir os países americanos, da América Latina, né? Como se fossem donos do mundo. Meu Deus, onde cabe isso na cabeça de uma pessoa que tem um mínimo de cérebro e inteligência? Olha, temos que repensar e ver o que é que cada um pode fazer de melhor.
um pastor, um padre, um religioso, tem o dever de não aceitar essas guerras e até proibir. Vocês que são da nossa igreja, nós não podemos ir à guerra, porque se você vai de vontade, você vai se suicidar, porque você vai morrer. Ou então vai matar. E matar, e quanto mais... Se você mata um homem, você vai para a cadeia o resto da vida. Mas se na guerra você mata, quanto mais você matar, mais medalha você ganha e mais prestígio e dinheiro no bolso você tem. É uma estupidez humana de tal maneira que não dá para você compreender o homem como um ser civilizado e muito menos sapiens sapiens, como se auto-apelida, né? Meu querido, olha, eu falo destas coisas, eu falo com uma certa impaciência, porque é uma coisa tão óbvia, né? Mas não, o sujeito pensa que vai ganhar a felicidade na acumulação do poder e do dinheiro, né? E criando o quê? Um país que podia ter democracia, não tem democracia, tem Pluto, em grego Pluto é grana, é dinheiro, é ouro. Plutocracia, plutocracia. Mufunfa, isso aí. O Modesto, por outro lado, o que faria essa mudança total é somente educação, educação e saúde. Que tem que começar na casa, se ligar à escola, à igreja, a todas as formas de ensino, a conduta humana em todo lugar. Todas as organizações sociais, né? Os sindicatos, as associações, as organizações de negro, de mulher e tudo, tem que pegar esse conjunto de coisas sem as quais, sem a evolução delas, não haverá evolução do homem. Claro. Acho que o ser humano está numa etapa ainda muito atrasada, sabe? Por isso é quando surge um homem como Mandela, foi um homem como o próprio Jango no Brasil, o Luther King, o Gandhi e tantos outros. Aqui no Brasil temos muitos exemplos, não é só o Jango, né? Tem inúmeros exemplos aqui. O João Cândido, que faz hoje 100 anos que ele entrou numa guerra e só não morreu por sorte, porque ele foi lá para a mesma prisão do Tiradentes, e lá tentaram matar todos, era um grupo, se não me engano, de 11, ele foi o único que escapou daqueles 11. Ele foi para a prisão da Fortaleza de Santa Cruz. Também. Prenderam, e o pessoal da Marinha colocou na cela ácido para morrer todo mundo. Isso. Ele conseguiu sobreviver. Ele sobreviveu, quer dizer, foi um exemplo. Eu conheci o João Cândido ali no Cais. Ele morreu, se não me engano, em 69, logo depois do AI-5 da ditadura brasileira. Morava em São Gonçalo. Eu pensei que era Niterói, São Gonçalo, né? Pois é, aquele homem negro, simples, inteligente, astuto, arguto e corajoso, enfrentou uma luta exemplar. E hoje está fazendo 100 anos. 100 anos não, ele morreu em 69. 100 anos... tem 100 e poucos anos da luta, mas ele, hoje, foi a morte dele em 1960. Modesto, archibate que os países cruéis, capitalistas fazem, archibate é a falta de educação, a falta de comida e, principalmente, a mídia que domina a cabeça da população que entra na cibata. Faz a cabeça. Essa mídia perversa, que aqui não tem, lamentavelmente, é um pequeno programa, e a mídia comercial faz a cabeça, deseduca, cria violência. Antes da ditadura militar, a violência aqui no Brasil era muito pequena. Depois da ditadura, que chegaram no programa de violência, filme com violência na televisão, mudou tudo nesse país. O país hoje é violento, sem educação. A educação aqui é muito primária, só para a elite.
A saúde é muito primária só para a elite. Aqui parece uma África melhorada um pouquinho. A chibata é igual. Se contra a chibata, só educação, 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 educação e educação. Isso, e educação de novo. E essa educação é dever de todos, sobretudo do Estado, né? Uma educação para a paz, para o bem, para os direitos e deveres de cada cidadão. Olha, você hoje está mexendo num programa da maior importância. Acho que você devia continuar até nessa luta nos seus programas, porque isso pode vir a ajudar muito. Quanta gente está nos ouvindo, ou está nos vendo na internet, e vai repensar nesse assunto. Se quisermos um mundo melhor como a gente sonha, tem que fazer alguma coisa. Do jeito que está muito ruim. Poderíamos, todo mundo vê. Você falou em violência, por exemplo, né? A violência no Brasil, vê bem, o Brasil não é dos países mais violentos, não. Ela é média, ela é intermédia. Tem 1000 causas de violência. Primeiro, falta de condicionamento educacional. Educação, como você diz. A falta de, às vezes, até falta de condições de vida digna, como garante a lei. Respeitar o direito, né? Hein? Respeitar o direito do outro. Pois é, você violenta o cara, ele está até passando fome, como eu até contei a você uma história aqui, se não me engano, de um cara em Recife. Isso não é isolado, não. Tem havido casos, eu como advogado durante a vida inteira recebi gente de todo tipo, e às vezes eu verifiquei que alguns crimes eram por necessidade. Parece esquisito, mas é. Por exemplo, se alguém entra na sua casa e rouba as coisas, é um ladrão, é um crime, correto? Agora, se ele entrar na sua casa e levar só arroz, feijão, sal, açúcar, aquilo que ele está precisando para sobreviver na sua casa, eu, sinceramente, não considero isso nem um furto. Não considero, porque um homem que no desespero foi procurar, como qualquer focinho de qualquer animal, está com fome, ele vai procurar comida e quando estiver. Você também, como ser animal, embora classificado de humano, mas como ser animal, se amanhã você tiver fome, você vai procurar onde é mais fácil e onde existe aquilo, de preferência em lugar mais fácil. Se estiver na rua, você pega na rua e come com uma mendicância. Se não estiver na rua, você pede. Se negarem sistematicamente, ou não houver ninguém para você pedir, onde você viu a comida, você vai atrás e come. Não quer saber de quem é. Por isso é que o caso de Recife me impressionou muito, como outros por aí, como com causas de uma boa dose de criminalidade pelo Brasil e pelo mundo. E tem aquele roubo que também chega sem ser o ladrão, a mão armada, ou furto, ou roubo ou furto, que vem através de boletos bancários do IPTU e do IPVA, que você paga, é roubado e não vê nada lá fora. A rua continua esburacada, continua sem remédio no hospital. Então, esse roubo. Olha só, o programa está terminando. Esse tema chibata, vamos continuar semana que vem com o Modesto e você. Vamos continuar falando sobre a chibata de tudo. Educação, saúde. Uma coisa, o preconceito, a deseducação, a mídia. Então, vamos terminar falando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês contra a chibata. Isso. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês contra a chibata. E viva Mandela! E viva Mandela! E João Cândido e João Goulart.